é da gente, é fibra. Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite. Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. Venha para o maior evento da Engenharia, Agronomia e Geociências do Rio de Janeiro, o CREA Aqui. 19 de março, às 8 horas, no Armazém 3 do Pier Mauá. CREA Aqui. Tem tecnologia, tem CREA. Oito horas 37 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. 8h37, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar
e Radmed Diagnósticos por Imagem. Hoje, sexta-feira, 13. Eita, só. Já a segunda sexta-feira 13 aí, não é? Mas hoje e hoje tem, né? Tem movimento em Brasília. Vamos aguardar. O movimento que eu digo, no caso, Vorcaro, que pode até ser solto hoje, enfim, se for acordado lá uma delação. Estamos de volta com o Folha no Ar, mas o assunto aqui hoje é outro e a gente tem o prazer de receber nesta bancada hoje o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, terceira vara da família em Campos, Vitor Queiroz, que está fechando esse ciclo aqui no município para assumir aí a 7ª Promotoria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E com a gente da bancada, Aloysio Abreu Barbosa, a quem eu peço agora a gentileza de abrir esse bloco. Por favor, Aloysio. Mas Tavares estava falando que tem coisa hoje tem a votação, né, da prisão do Vorcaro na segunda turma. Uhum. Ficou com quadro par, né, porque Dias Toffoli se julgou impedido para participar e estão falando em empate, né, estão falando que Fux vai acompanhar André Mendonça. Gilmar não pode ver ninguém, não, rico preso, que ele da Urticária, né? E que Cássio iria acompanhá-los. E se der empate pro réu, né? Se der empate pro réu. Então a expectativa é essa. Não é né? o presidente não entra? Não. Tá. Não, é que é o presidente supremo, não é da turma, não né? É da turma. Não, achei que também seria... Não, se der 2-2 é pro réu. Né? Em dúvida pro réu. Tá aí, falando aqui, tá aqui o Vitor, para dizer melhor que eu, é um princípio universal do direito, né? Em dúvida pro réu. Enfim, vamos esperar. E estou vendo que também tem o Estadão, estamos falando de São Paulo, traz uma matéria aqui, Fundo de Pensão de Campos no Rio, está falando Preve Campos, né? Investir num hotel de Vorcaro e Trump e hoje tem rombo de 5 bilhões. É uma matéria de destaque aqui no Estadão. A gente vai ter que repercutir, né? Já até gerei demanda aqui para o Preve Campos e para a Prefeitura, esse intervalo. A Prefeitura de Campos do Goitacazes, no Norte Fluminense, investiu 500 milhões da Previdência dos funcionários públicos do município em fundos de investimento investigados por fraude, com pendência de auditoria ou baixa liquidez. Essas aplicações começaram em 2013, durante a gestão da então prefeita Rosinha Garotinho, que garante não ter participado das decisões sobre os aportes. Então, tá Campos aí... Eu acho esse negócio do Master, não tem ninguém fora, né? Acho que é impressionante, está todo mundo dentro. Né? Enfim, mas vamos ao próximo melhor. Vitor, vamos para a nossa pauta. O que você espera, qual a sua expectativa de transferência para a 7ª Promotoria de Justiça de Família da cidade do Rio de Janeiro? Então, Luizio, essa foi um processo de mudança que eu vim amadurecendo aos poucos. Essa intenção, desde o ano passado, não bastasse o passar do tempo, né? Eu já com quase 30 anos, agora em maio, de Ministério Público e naturalmente querendo me atualizar, querendo mudar um pouco os ares, isso é natural, alguns sinais começaram a aparecer para mim, né? De que realmente era hora de eu pensar. E eu queria até fazer uma referência aqui especial, porque isso tem muito significado para mim. Um desses sinais foi, no ano passado, a aposentadoria do Dr. Elias Pedro Sader Neto, que era o juiz aqui da terceira vara de família de Campos, com quem eu tive oportunidade de trabalhar esse tempo todo. Um profissional de excelência na exata acepção do termo, pessoa com quem eu aprendi demais, de uma sabedoria
jurídica e geral enormes. E confesso que com a aposentadoria do Dr. Elias eu passei a reconsiderar algumas coisas do ponto de vista profissional. Hoje em dia, quem substituiu o Dr. Elias é o Dr. Galcenir, um juiz excepcional, com quem eu tenho a melhor relação, isso é de muito tempo, dos melhores juízes com quem eu já trabalhei, mas, independentemente disso, no ano passado, quando nem se cogitava ainda do Dr. Galcenir vir a ocupar o lugar que era ocupado pelo Dr. Elias, a aposentadoria do Dr. Elias me deu uma balançada, né? A nossa afinidade ali no trabalho, todo o aprendizado, toda a referência que ele representava naquele momento, me fez verificar se não era caso de redirecionar meu caminho profissional, né? E, de certo modo, com o apoio da minha família e imaginando já que um dia, quem sabe em breve, eu tivesse mesmo que trabalhar no Rio de Janeiro por conta do processo de promoção ao cargo de procurador de justiça, que um dia pode acontecer, deve acontecer, é o caminho natural. Ir para o Rio de Janeiro agora seria simplesmente antecipar um pouco essa logística, né? E não é uma área desconhecida por mim, eu vou trabalhar em várias de família, na promotoria, na 7ª Promotoria de Justiça de Família da capital, que trabalha com as varas de família da capital, com uma atribuição um pouco mais enxuta do que as atribuições aqui de Campos. E é um desafio novo, né, que a gente tem que enfrentar para remoçar um pouco, né, ter um gás novo, novos objetivos, estudar mais, tentar se reposicionar do ponto de vista profissional. Sabia que era uma promotoria disputada por todos os colegas, e em razão da minha antiguidade eu acabei sendo escolhido, como poderia ter sido qualquer outro, mas aí o critério do Ministério Público é bem objetivo nesse aspecto, né? E é um desafio, vamos ver, vamos lá, correr atrás, chegando novo lá na capital, com a minha bagagem daqui e aberto a novos aprendizados, e a única certeza que eu tenho é que é trabalho, né? E graças a Deus o trabalho me faz bem, me alimenta, me renova, me dá ânimo para continuar. Sempre com o apoio da minha família, que compreende tudo isso, né? E acaba compreendendo isso há um bom tempo, pelo fato de eu ser servidor público. Você falou do Elias, e como conta a relação entre vocês, na família aqui de Campos, e quanto a aposentadoria dele te impactou. Eu vou ler aqui o que o Elias colocou quando o anúncio da sua remoção à tecnicidade, né? Que não deixa de ser não é de direito uma promoção, mas de fato né? É uma questão de terminologia, né? Tanto que é mencionado era mencionado por outros promotores. Mas o Elias colocou aqui, quando foi anunciada a sua remoção: ele era o promotor da minha vara, sucedeu a doutora Cláudia Quaresma, a doutora Claudinha. Conheci o Vitor quando cheguei aqui na região, precisamente em Itaperuna, nos idos de 1998. Vitor é uma daquelas pessoas cada vez menos, que vemos cada vez menos. Joia rara, promotor experiente, técnico, zeloso e humano. Toda homenagem a ele é merecida, sem favor algum. É tanta declaração para o Vitor que se eu fosse ler todos aqui, Nogueira, a gente ia fazer outra série da Netflix aqui. E, sinceramente, cara, assim, eu estou em jornal há muito tempo e já estou em redes sociais, onde os comentários são mais fáceis, né? Há algum tempo também. Eu não me recordo, assim,
salvo em caso de morte, graças a Deus não é o caso, de tantas homenagens, assim, em tanto um número tão grande, né? Realmente acho que isso é o melhor aferidor, né? Como diria Manuel de Barros, aferidor de encantamentos, né? Vida encantou muita gente aqui nessa passagem dele. Mas Vitor, o que muda para você, assim, profissionalmente, enquanto promotor de justiça, sair de uma cidade do interior para uma capital conturbada, que não é qualquer capital, né? O Rio de Janeiro, vamos combinar, né? O Rio de Janeiro, a gente não precisa ir muito longe, tirando o míssil, que é o que tem no Irã hoje, se tirar o míssil, o Rio de Janeiro tem, né? O resto tem. Drone, por exemplo, tem. Então, o que você acha que te espera, cara, na capital? Olha, Luiz, o trabalho lá na capital, eu vi que você falou assim, não é de direito, mas pelo fato de ser ambicionado por muita gente, alguém pode considerar uma promoção? Eu acho que não. O trabalho no Rio não é mais importante, nem mais digno do que o trabalho em Campos. Tá? Eu acho que em qualquer lugar a gente tem que cumprir a nossa missão e é importante do mesmo jeito. O trabalho é importante, as pessoas com quem a gente trabalha merecem o mesmíssimo respeito e a importância e a complexidade dos casos, ela é proporcional e regional. Depois eu posso até contar algumas complexidades que tem aqui em Campos que talvez não tenha no Rio e não tem em lugar nenhum do mundo, coisas de Campos, por favor, que a gente aprende só aqui e no trabalho. Por favor. Eu estou contando isso só para dizer assim, eu sei que é um desafio novo, mas em momento algum eu acho que seja mais importante do que Campos, em hipótese nenhuma. Meu desafio vai ser me encaixar de novo, são advogados com os quais eu vou trabalhar que eu não conheço, juízes com os quais eu não conheço, hábitos, e a lei é a mesma, né? Então vamos acreditar que é uma readaptação profissional, um reinício, né, da carreira. Mas, por exemplo, uma vez nós estávamos aqui, eu estava trabalhando na Justiça Itinerante, que na época atuava em Tocos, do lado da usina. O ônibus da Justiça Itinerante ficava ali encostado do lado da usina, em Tocos. E nós estávamos fazendo uma audiência de família, em que se discutia pensão alimentícia, uma juíza excelente, de um senso de justiça sensacional, e estava na época da moagem, e estava um cheiro muito forte, um odor muito forte de vinhoto, né? Só que a gente estava ali, do lado da usina, né, colado. Então, assim, vocês podem supor a insuportabilidade do cheiro que exalava ali daquele processo todo de produção. E estavam ali as partes, pessoas humildes, muito simples, um trabalhador provavelmente da usina e a mãe de uma criança ali pedindo pensão alimentícia, e a juíza, assim, de forma muito espontânea, disse assim, nossa, que cheiro insuportável. Não dá para ficar aqui, é praticamente impossível ficar aqui. E aí o réu, né, o que tinha que pagar a pensão alimentícia, pediu licença e uma pessoa muito simples falou assim, doutora, com licença, eu queria dizer só para a senhora, lembrar a senhora que isso que para a senhora é insuportável é o nosso ganha-pão. É assim que a gente sobrevive, com muita dignidade. Aí eu falei, pronto, né? Isso eu não vou encontrar em livro nenhum de direito. Né? Essa lição está aprendida e é uma coisa que, sei lá, acho que em outro lugar talvez eu não aprendesse. Né? Da mesma forma que também lá na Justiça Itinerante, às vezes ali em Tocos, por exemplo, estou usando o exemplo de Tocos por acaso,
teria tantos outros. Existe uma peculiaridade, né? O trabalho, os trabalhadores, eles têm contrato, têm carteira assinada um período do ano. No outro período do ano eles não têm. Então, como é que você fixa a pensão alimentícia nesses casos? Se você tem 6 meses com carteira assinada e 6 meses sem carteira assinada. Você tem que estabelecer critérios diferentes para a época do ano, para o pagamento da pensão alimentícia, para o cálculo da pensão alimentícia. E se eu disser isso lá em São Paulo, se eu disser isso lá na capital, se eu disser isso em outro lugar, ninguém vai entender. Vai falar assim, ué, mas como assim? 6 meses do ano paga a pensão alimentícia de um jeito e 6 meses do ano paga de outro jeito. Porque essa é uma realidade regional, local. Né? Não tem como descontar do salário do sujeito no período que ele não tem trabalho com carteira assinada. Tem que ser assim, esse contexto tem que ser explicado, é uma coisa muito específica. E tudo bem. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade e não achar que a gente tem solução para tudo e que as pessoas que são atendidas pelo sistema de justiça têm necessariamente, em 100% dos casos, que se adaptar aos parâmetros rígidos da lei ou tradicionais da jurisprudência. Às vezes a gente tem que se adaptar também, às vezes não, quase sempre a gente tem que se adaptar à realidade desse público. Né? A gente tem que ter humildade, deixar de lado toda a vaidade e compreender tudo isso. Né? Quem sou eu, como promotor de justiça, para dizer e impor a uma família qual é o melhor jeito de educar o seu filho? Né? Eu tenho que respeitar a autonomia privada dessa família. Lógico, eu tenho que zelar pelos direitos fundamentais da criança, do adolescente, etc. Eu não posso admitir abusos, eu tenho que fiscalizar nesse sentido. Mas se os pais entendem que a criança tem que ficar sob a guarda do pai e não sob a guarda da mãe, e o regime de convivência tem que ser 3 vezes por semana e não 2 vezes por semana ou de 15 em 15 dias, quem sou eu para dizer se isso é bom ou não é bom? Eu tenho que respeitar essa autonomia, quase sempre. Isso deve ser um princípio, sem perder de vista a necessidade de cuidar para que os melhores interesses da criança ou do adolescente sejam respeitados. Enfim, eu estou contando tudo isso para dizer o que me espera no Rio, né? Talvez uma realidade um pouco diferente nesse aspecto, mais urbana, com outras dificuldades, com outras especificidades, para as quais eu vou estar aberto a compreender e me adaptar também. Essa coisa de Campos ter aqui a sua, né, bem que distância do centro, evidentemente, mas também a sua vida própria, é interessante. O que na verdade, o doutor Vitor, dá para a gente entender quando o senhor fala assim, o Ministério Público não resolve tudo, mas assim, a gente passa por um momento complicado na imagem da justiça brasileira, a gente vai falar isso lá na frente, mas eu queria que o senhor colocasse esse ingrediente aí, por que o Ministério não consegue resolver tudo, qual a limitação dele, é por estar no interior, e aí o senhor vai para uma capital, lá você tem mais estrutura, tem mais poder. Eu conversava com um promotor recentemente, ele falava, Cláudio, a gente não tem carro, a gente não tem assessor, mal aqui quando tem é um estagiário, né? E eu quero entender essa estrutura, o que muda também nas suas condições de trabalho a partir de agora com essa ida para a 7ª Promotoria de Justiça. Então, lá na capital, as minhas atribuições vão ser mais enxutas. Eu terei menos atribuições do que as que eu tenho aqui em Campos, por uma razão muito simples. Na capital, naturalmente, historicamente, sempre houve uma divisão maior de trabalho. Né? Então, não é que tenha mais ou menos trabalho, mas eu terei certamente menos atribuições. Por exemplo, eu não vou trabalhar com a questão da saúde mental, a tutela da saúde mental em casos individualizados. Essa atribuição que eu tenho aqui hoje, que é extremamente relevante, eu não terei lá na capital. Meu trabalho será praticamente em matéria de família, direito de família puro, né?
questões envolvendo alimentos, pensão alimentícia, guarda, visitação, fixação de regime de convivência, reconhecimento de parentalidade socioafetiva, discussões sobre alienação parental, direito dos avós, execução de alimentos, cumprimento de pagamento de pensão alimentícia, sob pena de prisão, né, prisão civil por dívida de alimentos, coisas do tipo. E aí, nesse aspecto, o meu trabalho eu acho que vai ser, não sei se é essa expressão mais adequada, mas mais de gabinete mesmo, mais e nem tanto de campo quanto precisa ser aqui em Campos. Por exemplo, aqui em Campos, na área da saúde mental individual, eu dependo no meu trabalho muito de estar sempre acionando os serviços públicos de saúde, né, em especial do município. Isso é inevitável, né, porque os serviços de saúde que o Ministério Público vai buscar garantir para aquela pessoa são os serviços públicos prestados aqui em Campos pelo município em especial. Eu dependo disso, e às vezes não consigo isso. E aí eu tenho que ajuizar ações em face do município, para o município fornecer serviços de saúde, enfim. Na capital eu não vou ter isso, eu não vou ter essa dependência, não é? Não vou ter essa atribuição mais abrangente, digamos assim. E aí é que eu acho que a estrutura lá no Rio de Janeiro, de repente, ela pode ser mais simplificada nesse sentido. Vitor, são 8h59, a gente vai começar, vai avançar um pouquinho, até porque eu nem me desculpei inicialmente, quando eu deveria ter feito, foi culpa minha, o programa está atrasado cerca de 30 minutos, uma situação pessoal, enfim, que está fora um pouco do normal, mas enfim. Vamos virar a chave. Eu sei que você não é promotor eleitoral há algum tempo, mas trabalhou, tem vasta experiência como promotor eleitoral, é uma pessoa bem informada, via de regra, né? Domina as complexidades aí do processo. Estamos partindo, segundo todas as pesquisas indicam, para mais uma eleição bipolarizada, né? Pelo menos até aqui, todas as pesquisas indicam isso. Uma eleição definida muito mais pela rejeição do que pelo apoio em si. Eu voto em Nogueira porque eu rejeito a Luiz, eu voto em Luiz porque eu rejeito Nogueira, né? O que deixa os ânimos sempre muito acirrados, né? E excessos passionais são inevitavelmente cometidos. Nós tivemos assassinatos na última eleição, né? Uma coisa que o Brasil, felizmente, não... Estava na República Velha isso, né? Parece que tinha ficado no passado, mas voltou. Como é que você acha, mesmo não sendo promotor eleitoral, que o Ministério Público deve se preparar para o que a gente vai pegar esse ano e não só no sentido de fiscalizar e punir excessos, mas também de orientar o eleitor? Pois é, eu não vou falar como promotor eleitoral, eu vou falar como promotor e como cidadão, que eu não tenho essa atribuição eleitoral, então não estou falando especificamente da situação de Campos, nem pelas promotorias eleitorais de Campos. Mas é aquilo que eu falei, a atuação do Ministério Público, ela tem que ser pautada pela legalidade e de forma legítima. Os parâmetros de atuação estão fixados na Constituição, nas leis e nas normas. Em especial nas eleições, a cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral edita resoluções que buscam normatizar, fazer regramentos para aquela eleição específica. E eu já pude perceber que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para essas eleições, já editou essas resoluções com calendários e preocupações específicas, e me chamaram a atenção 2 pontos, que eu acho que, de certo modo, inéditos, se é que a gente pode falar em ineditismo em matéria eleitoral. Até pouco tempo atrás, a gente ficava muito impressionado com o fenômeno das redes sociais nas eleições, né? Isso foi novidade há algumas eleições atrás e demandou uma atenção especial, uma fiscalização especial para que o eleitorado não fosse iludido e as condições fossem iguais para todos os candidatos.
Agora, nessas eleições, parece que a preocupação grande é com o uso ou o abuso da inteligência artificial, principalmente na seara da propaganda eleitoral, para formar a convicção dos eleitores. Né? Então, essa utilização da inteligência artificial para criar situações fictícias, manipular situações de fato, alterar a verdade dos fatos, dando aquela representação, ares de realidade, quando na verdade não tem nada a ver com a realidade, essa é uma preocupação que deve ser muito grande. E o outro ponto que me chamou a atenção também é com a questão da igualdade de gênero, né? Nas eleições, a perspectiva de gênero, no sentido de fiscalizar que efetivamente sejam respeitados os parâmetros que garantem, por exemplo, às mulheres as mesmas igualdades de condições para concorrer com os homens, né? Na hora de estabelecer um número mínimo de candidaturas de mulheres e assim por diante. E não apenas de mulheres, de pessoas em situação de vulnerabilidade ou minoria, seja lá como se queira denominar isso, né? Enfim, para que permita a inclusão de todos nesse sistema que se supõe, e é para isso que existem as eleições, que se supõe seja igual para todos. Essa encruzilhada aí de eleitoral com o Supremo, que a gente vai terminar falando do Supremo, você foi promotor eleitoral porque você ocupava uma determinada promotoria e na eleição você era, né, guindado a promotor eleitoral. Isso ocorre também na magistratura, né? O TSE é formado por ministros de outros tribunais, né? Naquele momento se dedicam àquela função. Particularmente, acho que é um sistema muito interessante, o sistema brasileiro de justiça e de fiscalização. Faz falta, por exemplo, aos Estados Unidos. Se tivessem lá, teriam menos problemas. Enfim, qual a sua perspectiva da mudança? Porque é aquela coisa, que é o presidente que dita o tom, né? Ele dá o tom. De mudança de tom do que foi em 2022 com o Xandão e do que vai ser a partir de junho com o Cássio Nunes Marques. Pois é, Luiz, cada um com o seu estilo, cada um com o seu jeito, mas de qualquer forma, por mais que o presidente sirva para coordenar os trabalhos, para direcionar os trabalhos, para indicar algumas prioridades, os tribunais em geral, e inclusive o Tribunal Superior Eleitoral, eles trabalham em sistema colegiado, né? As decisões são coletivas, são de vários ministros e ministras. Então, assim, independentemente da personalidade de cada um, das características de cada um, o resultado da atuação do Tribunal Superior Eleitoral vai ser a soma do entendimento de todos os ministros, né? Em especial na área eleitoral, e eu não estou falando de nenhum caso específico, mas é assim que eu concebo, assim como em matéria de justiça em geral, e fazendo uma comparação muito mal feita com o jogo de futebol, eu sempre acho que o juiz ou os juízes, né, e o bandeirinha e os bandeirinhas e tal, eles não têm que ser protagonistas de nada, né? Quando o juiz lá no jogo de futebol começa a ser muito protagonista, começa a aparecer demais, tem alguma coisa errada, né? É o sintoma de que alguma coisa não está funcionando bem. Às vezes pelo olhar da população, pela abordagem que a imprensa faz, pelos interesses que estão em jogo, por melhor, mais bem intencionado que seja o juiz e etc. E eu acho que na justiça é a mesma coisa. Não sei se você vai se recordar, a gente teve a oportunidade de participar de debates nesse sentido, na época da Operação Lava Jato, e independentemente de concordar ou não com os métodos, de achar que o resultado dos processos foi justo ou não foi justo, e abstraindo qualquer aspecto ideológico, nós discutíamos, Luiz, e eu me lembro,
de sempre a gente meio que concordar com a ideia de que era estranho um extremo protagonismo atribuído a um determinado juiz, que era o Sérgio Moro, hoje senador, né? E eu te dizia, eu me lembro que te dizia isso, Luiz, isso não me agrada porque essa atividade judicial ela tem que ser impessoal, ela não pode ser, a esperança não pode ser depositada numa pessoa, né? Ela tem que ser depositada no sistema e nos meios e nos freios e contrapesos que ajudam a fazer com que esse sistema rode de maneira adequada, legítima. Então, assim, em matéria eleitoral, eu acho, e especialmente em matéria eleitoral, eu acho que o judiciário e o sistema de justiça não deve ser protagonista, né? O judiciário está ali para coibir abusos e não tomar iniciativas que, na verdade, são dos atores políticos e dos eleitores, da sociedade em geral, né? Vitor, 9h08, a gente está um pouco estendido por conta do meu atraso, pelo qual peço desculpa novamente no início do programa. Mas, na abertura, o Nogueira falou e eu comentei, temos hoje, né, o caso Vorcaro na segunda turma do Supremo, né? Já tem um impedimento, uma suspeição, melhor dizendo, assumida já por Dias Toffoli, né? Antes tarde do que nunca, né? E essa projeção, eu estava vendo ontem vários analistas falando isso, né? Antes de dormir. A projeção que a gente vai saber a partir de 11 horas da manhã quando abre a sessão, né? Mas a projeção feita por todos os analistas ontem que conhecem Brasília, falam com os ministros, né? Tem fontes com os próprios ministros, que talvez fosse um 2-2, né? André Mendonça votando pela preventiva, prisão preventiva de Vorcaro, Fux acompanharia, Gilmar votar pela prevenção preventiva de um empresário não é a regra, né? A atuação de Gilmar, e Fux e Cássio Nunes Marques acompanharia Gilmar, em dúvida pro réu, seria relaxada a prisão preventiva do Vorcaro e Brasília dormiria, porque não tem dormido nos últimos dias, né? Isso está dentro a própria suspeição. Por que a suspeição do Dias Toffoli? Porque ele era sócio da Marit, que negociou o resort Taiaiá por um valor vultoso com uma empresa de fundos administrada por Fabiano Zeta, que é cunhado de Vorcaro e ligado ao Grupo Master. E desde 9 de dezembro, a Malu Gaspar, quando o Vorcaro, ele é preso inicialmente no dia 17, né, de dezembro do ano passado, depois a prisão é relaxada, ele consegue habeas corpus num tribunal que não Supremo. A Malu Gaspar revela o contrato de 129 milhões por 3 anos. 3,6 milhões de reais mês, né? Um escritório Barça e Moraes, que tem à frente a Viviane Barça de Moraes, esposa de Alexandre Moraes, e no qual dois dos três filhos do casal advogam também. Você está no meio jurídico, 3,6 milhões de mês não é um valor usual de contrato jurídico, né? Não é usual. E no dia 9, agora, exato 3 meses depois, a Barça de Moraes admite que o contrato existe e elega alguns serviços que teria prestado. Nenhum deles, segundo nenhum jurista ouvido, justificaria aquele montante. E por que ela revela isso no dia 9, na segunda-feira da semana? Porque na sexta-feira, a Malu Gaspar também divulgou conversa na primeira prisão do Vorcaro do dia 17, várias mensagens entre Moraes e o Vorcaro, no dia da prisão.
Ele estava tentando embarcar para Malta, Ilha de Malta, com o paraíso fiscal da Europa, e que muitos acham que seria uma fuga, né? Não se sabe o conteúdo das mensagens de Moraes, mas ele deu 2 joinhas, emojis. Quem dá joinha está concordando, né? Isso não vazou da CPI, isso foi a própria PF que vazou, né? Periciado pela PF. E você tem aí, resumo da ópera. Eu sei que você domina os detalhes, mas para o ouvinte entender o processo, que é bem complexo. O brasileiro, infelizmente, se acostumou a ver presidente, a ver governador, a ver senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador envolvidos em escândalo de corrupção. Com 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, em 185 anos de história do Supremo, é a primeira vez. Como é que você vê isso? E revela também um critério do testemunho de Vitor. Vitor foi colega de USP, tanto do Dias Toffoli quanto do Alexandre de Moraes. Então, como é que você vê o caso? Eu sei que você tem restrições para falar, e respeito, mas fala um pouco também como é que foi essa convivência com os dois na USP. Então, vamos começar do fim. Na verdade, quando o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli estavam se formando, eu estava entrando no curso de graduação em Direito na USP. Não tive convivência pessoal com eles. Eles foram meus veteranos, eu fui calouro deles, né? Acho que houve ali uma coincidência de 1 ano só. Meu primeiro ano de faculdade correspondeu ao 5º ano de faculdade deles. O trote deles foi pesado? Não, eles certamente estavam ligados aos estudos, eram estudiosos, tal, outras atividades que não permitiam essas atividades recreativas da recepção aos calouros. E então, assim, até estudei muito pelo livro de Direito Constitucional do ministro Alexandre de Moraes, inclusive durante a faculdade, que aliás, também foi colega de profissão, foi promotor de justiça em São Paulo durante muito tempo, né? E foi um promotor de justiça que, na época, todo mundo admirava muito, enfim. Agora, com relação você mencionou a questão da declaração de suspeição, e aí você deu uma justificativa para a suspeição. Só queria deixar claro uma coisa, e aqui eu não estou querendo examinar o caso concreto, mas quando se declara suspeição, e nesse caso foi assim, por motivo de foro íntimo, a gente rigorosamente não sabe qual é o motivo. Quem se declarou suspeito por motivo de foro íntimo não está admitindo este ou aquele motivo, porque o motivo é de foro íntimo. A lei permite que o juiz assim reconheça e não revele a motivação da declaração da sua suspeição. Tá? Então, assim, me parece que, por exemplo, o ministro Dias Toffoli, nesse caso, só para fazer um adendo aí, uma ponderação, não me parece que ele tenha admitido isso expressamente e nem precisaria admitir o motivo. Os motivos são de foro íntimo. Outra coisa, como você disse, até pouco tempo atrás, a gente tinha a história do governador, que tinha provavelmente envolvimento, ou possivelmente envolvimento com corrupção, o deputado, o vereador, o prefeito e tal, e agora a gente vê notícias sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. É aquilo que eu falei, eu não sei qual é a realidade dos fatos, eu não tenho acesso às investigações, se é que elas existem, aos processos, e não me interessa, e eu nem poderia falar sobre isso. Mas, pensando genericamente, é muito ruim para o sistema como um todo, para o Estado democrático de direito, que o Poder Judiciário seja protagonista e que, principalmente, as pessoas que compõem o Poder Judiciário sejam protagonistas deste ou daquele caso. Né? É necessário que o Judiciário atue, sim, e quando é necessário que o Judiciário atue, isso é um sintoma de que algo vai mal na sociedade, porque essa é a função do Poder Judiciário.
né? É dirimir esses conflitos, no caso do Supremo Tribunal Federal, dar a interpretação correta da Constituição em casos de conflitos, enfim. Mas é muito ruim que as pessoas que compõem, os profissionais que compõem o Poder Judiciário sejam apontados e tornem-se as principais figuras dos processos e dos casos. Não é à toa que se diz, e os analistas políticos, e já tive a oportunidade até de ler matérias suas, textos seus, Aloysio, dizem que essas eleições vão ter esse fenômeno de trazer o judiciário para dentro dos debates, né? E, por exemplo, outro dia eu li que o ex-presidente Jair Bolsonaro não está tão preocupado com a eleição do candidato que ele julgue ser o melhor, como presidente da República. Por exemplo, a maior preocupação dele é fazer uma boa bancada no Senado Federal para que ele possa ter controle sobre pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha que interessante esse novo fenômeno, essa nova estratégia de eleitoral, né? Enfim, o que eu acho que ainda dá um pouco de esperança nessa crise, seja qual for o resultado, seja essa versão verdadeira ou aquela outra versão verdadeira, é que o Supremo Tribunal Federal atua em colegiado. O STJ atua em colegiado, os tribunais atuam em colegiado, as decisões dos juízes de primeiro grau são passíveis de revisão pelos tribunais, e elas não cabem a um só juiz, a um só ministro, a um só desembargador. Então, assim, torcer para que tudo seja resolvido da melhor maneira possível do ponto de vista institucional, e que cada um cumpra a sua função, ponto. Não é? Acho que o ministro Fachin, de quem eu fui aluno no pós-graduação, no mestrado, é um ministro extremamente bem intencionado e de conduta ilibada, e acho que ele vai saber encaminhar isso da melhor forma possível. A gente estava buscando aqui, mas não achei... essa coisa que você falou do Senado, a Pesquisa Ideia, que saiu hoje é sexta-feira, saiu na quarta-feira, junto com a Quest, fez uma pergunta específica sobre isso. Se a possibilidade de trazer o impeachment, que constitucionalmente, para o ouvinte entender, quem pode fazer impeachment de ministro do Supremo só não pode governador, não pode deputada, só Senado, né? Há pedidos de impeachment se acumulando sobre Moraes, sobre Toffoli e tal. Mas quem bota na pauta ou não é o presidente. E o presidente é eleito praticamente pela maioria, né? Então, o que a extrema-direita, a direita bolsonarista estaria tentando é formar uma bancada que a leve a eleger o presidente, e esse presidente, com o controle da pauta, sim, ele colocar para votar ou não o impeachment do ministro. Só que isso está ficando popular. Eu não vou pedir desculpas e não dar os números exatos aqui agora, mas certamente mais da metade da população brasileira vai votar para senador com essa perspectiva. Ou seja, aí a rejeição não é a um candidato a presidente, a rejeição é ao Supremo. Você acha isso preocupante? Acho. Por isso que eu falei. As pessoas elas podem votar em quem elas quiserem. Não é essa a questão. Mas ter como motivação combater supostamente o Supremo Tribunal Federal, que não tem nada a ver com a atividade do Congresso Nacional e do Poder Executivo, realmente começa a ser uma anomalia para os nossos padrões normais, né? A não ser que a gente tenha aí um novo normal daqui por diante. E aí, quem viver, verá, né? Mas, assim, por isso, a necessidade de
compostura, de, vamos dizer assim, de pouca intenção de aparecer, que deve ditar a conduta de quem ocupa algum cargo no Poder Judiciário. Né? E eu não estou dizendo que as pessoas não cumpram esse dever, não é isso. Mas esse deve ser um princípio, né? Esse comedimento, essa conduta reservada, isso deve ser regra para quem ocupa algum cargo no Poder Judiciário ou no sistema de justiça em geral. É anterior até a Cristo, né? A mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta, né? Mas, enfim, Vitor, 9h23, vou fazer minha última pergunta, deixo aberto para o Nogueira, se o Nogueira quiser fazer também. A pergunta principal da entrevista: os cachorros vão para o Rio ou ficam aqui em Campos? Eles vão e vêm, são inseparáveis, né? A gente tinha aqui uma grande companheira que era a Estela, e uma bulldog francês que faleceu ano passado, foi uma grande perda também, né? Mas hoje a gente tem novos componentes aqui na família, a Teodora e o Gregório. Teodora e Gregório? Teodora e Gregório. E bulldogs franceses também, né? Porque eles exercem essa dominação emocional sobre o tutor ou o dono, né? Sobre a família, e isso é fascinante. Mas eles vão e vêm, não, com a gente, não tenha dúvida. E eu continuo correndo aqui na 28, tal. Só pegado. Né? Agora vai correr na Lagoa, né? A outro nível agora. Lá é mais quente, cara. A Lagoa é quente pra caramba pra correr lá. Muito quente. É melhor correr na orla, na praia. Boa. E é perigoso. Embora a Lagoa seja excepcional também para correr. O Luiz vai falar aí, tem uns pontos ali. Na Lagoa tem volta e meia tem assalto, né, com arma branca ali, né, é perigoso. Pessoal que anda de bicicleta ali, principalmente nas primeiras horas da manhã e tal. Que usa celular para ouvir uma música ou marcar alguma coisa, né, isso tem esse problema. Tem uns pontos cegos, né, de árvores e... Sim. Mas, Nogueira, eu sei você é corredor, Vitor é corredor da maratona de Boston. A última pergunta sua tem que ser sobre corrida, né? Sim. Qual? Eu, no atual estágio, só acompanho vocês rolando. Só... Não, Vitor, é isso que eu estava vendo aqui, essa questão de pesquisa que a Luiz faz muito bem, né? A confiança da população brasileira sobre os órgãos, né? É só um comentário na pesquisa, e estava vendo também, e sempre aparece em primeiro, em quem você confia mais, na Marinha, na Justiça, nos Correios. Correios praticamente hoje pouca gente usa, e sempre deu o Exército, Marinha, Aeronáutica. Agora, por último, até a Marinha, rapaz, está perdendo a guerra para ela mesmo. Quer dizer, perdeu para o mar. Teve um navio da Marinha que encalhou na Praia da Macumba, lá no Recreio. Teve um outro, uma embarcação de passageiros que também foi destruída pelo mar, uma máquina retroescavadeira. Enfim, a nossa esperança são nas figuras assim, individuais, como você, né, que mantém aí essa qualidade, essa isenção no seu trabalho no judiciário. Isso a gente não perde, né? E sorte de Campos por ter esse naipe aí que eu comentava outro dia, até no grupo, né, do Aloysio e do blog Opiniões, e aqui do Folha. Campos é muito abençoada com essa lista de promotores que sempre passam por aqui ou estão aqui. Na briga dos homens, as mulheres é que resolveram o problema de 2024 para 2025. Se lembra da lei orçamentária? Então, o papel da promotoria pública em Campos ele é muito importante, muito efetivo. Mas aqui, aí indo para o Rio, você vai se juntar ao Cristiano, por exemplo, que está com o joelho novo aí, cheio de esperança agora para triatlo, essas coisas, ô Vitor? Não, eu já tentei me juntar ao Cristiano, mas não consegui alcançá-lo. É outro nível, outro padrão. O Cristiano agora falando sério, o
Cristiano é uma fonte de inspiração para muita gente. Ele é um cara sensacional, um atleta que tem uma cabeça, além de uma capacidade física, mas tem uma cabeça que não existe, insuperável. Eu disse uma vez para ele, eu estava em 2023, eu fui correr a Maratona do Rio, estava me preparando, estava com um problema no joelho, estava muito desanimado, praticamente tinha desistido de correr a Maratona do Rio, e o Cristiano tinha, na mesma época, uma competição, se não me engano, em Porto Alegre ou em Florianópolis, e ele também estava com uma lesão, alguma coisa, só que assim, ele não deixou a peteca cair, não, ele falou, eu vou participar, eu vou fazer o tratamento que é necessário, e etc. E eu me lembro de conversar com ele uma semana antes, e a conversa que eu tive com ele foi o suficiente para me reanimar e servir de exemplo mesmo, para que eu me mostrar que eu era capaz de enfrentar aquele desafio, com todos os cuidados, evidentemente. Mas eu estou contando essa história porque o Cristiano, independentemente dos sensacionais resultados dele, da capacidade dele, ele é um grande exemplo para muita gente, não só na atividade física, mas em tudo, e não dá para acompanhar o Cristiano, né? Na natação, não tem jeito, né? Eu caio na água e luto para não morrer, para não afundar, e ciclismo, a velocidade média dele é 36, 37, 40 km por hora, isso não tem como. E na corrida, que é a melhor atividade dele, modalidade dele, nem se diga, né? Mas é isso. É uma honra poder já ter corrido ao lado dele por alguns metros. Eu conversava aqui essa semana com um preparador, com um treinador, o Marco, exato, e ele falava, cara, esquece, Cristiano, quando a turma vai pedalar e Cristiano e tal, o pessoal desanima, porque é impossível, não dá para seguir. E aí, conversando com o Cristiano, ele falou, aí eu acho que foi, enfim, estava conversando, ele falou, pô, Cristiano, mas tem dia que você bebe uma cervejinha. Ele falou, pô, o dia que eu bebo uma cervejinha à noite e posto, a turma já sabe, no outro dia eu vou voar no pedal. Cara, assim, isso não tem explicação. Não tem. E cada dia que passa ele melhora, aí não tem explicação. Tomara que recupere bem aí o joelho. E como o Marco falou aqui, o Cristiano é um importante nome hoje na competição, no atletismo brasileiro, na sua idade, evidentemente, com relação aí a essa questão de tempos e de recorde e tudo mais. Muito bom. Cláudio, eu diria mais, não é só no cenário brasileiro, não, no cenário mundial. Mundial, sim. O Cristiano foi um dos melhores colocados no Ironman de Kona, no Havaí. Isso é muito sério, na categoria dele, evidentemente. Isso é muito, e amador. Ele é um atleta amador, que tem um desempenho quase profissional. Que fique aqui, então, essa entrevista como apenas uma de fechamento de ciclo e que a sua subida, a sua ascensão seja permanente e rápida para que você, né, evidentemente, aproveite o melhor da sua vida com sua família, com os cachorrinhos, evidentemente. Te agradecer por tudo que você fez até aqui pela gente e dizer que a gente vai continuar acompanhando aí o seu trabalho lá no Rio, né, Luiz? E de lá também vamos fazer contato para que você esteja com a gente aqui nessa bancada sempre. Você é muito bem-vindo, você é muito querido. O Maurício Batista até fez um comentário aqui no Face mais cedo, falou, ele não te conhece, né? Então ele coloca aqui, a gente observa uma humildade da pessoa profissional de justiça. Então, que essa humildade sua sirva sempre de exemplo para todos nós. Obrigado por tudo e até breve. Tá bom. Então, só me despedir, eu queria agradecer a todo mundo aí que está acompanhando a gente, Cláudio, Aloísio, em especial ao Aloísio, que é uma pessoa extremamente generosa e acabou reunindo esses elogios que ele referiu aí de várias pessoas. Isso aumenta só a minha responsabilidade
muito do pouco que eu sei e do que eu busco realizar na minha atividade, eu aprendi aqui em Campos e com todos vocês. Então, eu agradeço muito e vida que segue, estamos sempre à disposição. Hein? Tá certo. Bom, 9h32, meu caro Aloysio, obrigado por hoje também a você e deixo você à vontade aí para fechar com o nosso querido Vitor Queiroz. O jornalismo, ele traz algumas oportunidades, né? Você conhece muita gente, né? Eu estava comentando ontem com uma pessoa amiga, você acaba conhecendo muito jurista, muito médico, muito policial, político, né? Te dá uma gama muito variada de conhecimento, né? E é natural, é humano, por mais que, assim, como o Vitor disse, quando ele vai julgar, ele vai ter que denunciar, ele procura tirar o nome, né? Você faz isso, tenta fazer isso também no jornalismo. As funções de jornalista investigativo, de promotor, são muito parecidas, e de delegado também. Só que nós, logicamente, não somos poder instituído, eles são. Essa diferença é bem grande, né? E, assim, é humano que no convívio profissional você acaba derivando para amizade, né? É o caso. O Vitor é uma pessoa, assim, que, assim, no momento mais difícil que eu tive na vida, foi uma pessoa que me ajudou, me deu a mão, me ajudou a sair assim, um lugar ruim onde eu estava. Isso, assim, particularmente, aí a parte do promotor, né? Isso eu nunca vou esquecer, né? E como promotor, não tem o que dizer. Promotor, como profissional do direito, eu vou falar, leiam no Instagram os comentários. Né? São dezenas de comentários, né? Desejar sucesso, lamentar um pouco, porque não vamos ter ele mais aqui. E aquela coisa, né, cara? Eu sei que você, Nogueira, é muito católico, eu não tenho prática religiosa, que não seja orar meu Pai Nosso, meu Santo Anjo, pedir proteção a Miguel Arcanjo e Francisco de Assis, que eu acho que são meus intercessores, mas a Bíblia é um livro muito valioso para você ler, inclusive como jurisprudência, né? Então, Samuel, né? Honrarei aqueles que me honram, que seja essa aí, lá do último dos juízes de Israel, né? Que seja aí a lição que Vitor leve consigo de Campos para o Rio. Certamente. Te agradeço, Aloysio. Agradeço aí também, Cláudio. Não, a gente que agradece. Toda unanimidade é boa, né, Luiz? Vitor, uma exceção é Nelson Rodrigues. É isso aí. Mas nem tudo é tão unânime. Tem exceção. Eu levo os puxões de orelha aqui em casa. Mas o santo também, né? Aí não tem jeito. Vitor, forte abraço, querido. Sucesso para você sempre. Tá? Tamo junto aí. Valeu. Gente, 9h36, fechamos aqui o Folha no Ar de hoje. Estaremos de volta na segunda-feira, às 7h da manhã. Amanhã tem jornal impresso Folha da Manhã nas bancas, tá? Logo bem cedinho, e também nas casas dos assinantes. E você, claro, para passar o final de semana ouvindo a melhor música, vai curtir sempre a programação. Oi, Luiz. Não, a parte dessa entrevista, eu preciso te falar. Bem emocionante, meu raciocínio cartesiano falhou um pouco. Parte dessa entrevista, não toda ela, porque não dá, né? Sim. Mas parte dessa entrevista vai estar amanhã uma página de standard na Folha da Manhã. Legal. Ótimo. Então, amanhã também no impresso, parte desse conteúdo aí de hoje. Valeu. Boa. São 9h37. Fechamos por aqui. Continue ligado, continue na Folha, a rádio que toca você. Está sendo